Fala trader, boa tarde pessoal, tudo bem? Galera, vamos lá para mais um dia de recap, né? Melhores movimentações, aquilo que a gente enxergou no dia no mercado de hoje, né? E vamos trocar uma ideia aqui sobre melhores probabilidades e premissas, beleza? Pessoal, vamos para o gráfico aqui e a gente já conversa rapidamente sobre o que nós fizemos, quais foram as movimentações de hoje. O índice ontem tinha fechado aqui nessa região, tá? Barra aqui, fechamento de ontem. Hoje, o mercado abriu basicamente com um gap, né? Abriu basicamente com um gap de alta. E aí, pessoal, sempre que nós temos aqui um gap de alta, e aí o preço abre e fecha com uma barra de venda próxima da sua mínima, isso indica interesse vendedor, tá, galera? Isso aí sempre indica um forte interesse. E existe aqui eu já até falei sobre isso outras vezes, né? Eu tenho um backtest sobre esse setup da primeira barra que o Brooks ensina, tá? Que 70% das vezes, acho que chega mais ou menos isso no mini índice, 70% das vezes ele paga pelo menos a projeção do corpo da barra 1, tá? É uma projeção bem plausível para a gente buscar, tá? Nesse primeiro setup aí da primeira barra. Detalhe, galera, ele só funciona, tá? Esse backtest, ele é feito no caso de o mercado abrir com um gap de alta, barra de baixa. Gap de baixa, barra de alta, tá? E outro detalhe, quando ele fecha assim, abaixo da média móvel, rompendo regiões importantes, eu vejo que a probabilidade é até um pouco maior, tá? Bem maior do que se ele tivesse aberto aqui e as médias ficassem abaixo, né? Então ele já fecha abaixo da média móvel, e aí nós aceitamos essa venda, no caso, né? Para buscar pelo menos a projeção do corpo, tá? E aí nós tivemos o seguinte: comprei essa região do fechamento. Quando o preço, quando o preço veio, corrigiu, deixou essa segunda barra aqui. Aqui era uma região de parcial, porque no gráfico diário, pessoal, seria essa média de 20 aqui, tá? Então o preço acabou enrolando um pouco aqui e acabei encerrando a operação com 800 pontos aqui nessa região, beleza? Foi uma movimentação bem ampla, tá? Foi uma movimentação bem ampla aqui nesse momento. E aí, aquele detalhe, né, pessoal? A gente tem um setup. O nosso stop estava aqui acima, tá? Porém, nesse caso aqui, pessoal, eu sempre traço o seguinte. Eu sempre traço aqui, pode ser essa ferramenta da Fibo, para a gente descobrir aqui onde é a região de 50%. Seria exatamente aqui. Nesses casos, numa região de 50%, é onde o preço tende a encontrar mais vendedores, caso ele corrija até essa região. Caso o preço chegue nessa região com uma barra forte de reversão, eu simplesmente encerro a operação aqui, tá? Mas aí no dia de hoje, como em muitas vezes ele pagou o alvo, tá? Acabou pagando o alvo no tick, a gente encerrou aqui, mas ele pagou o alvo no tick. E aí o que nós conversamos aqui mais cedo no nosso grupo que a gente estuda, que uma H1, ela ainda é uma possibilidade de venda, tá, pessoal? Ainda seria uma possibilidade de continuar vendido aqui nesse momento. Porém, a gente precisaria dessa correção em H1, uma falha de H1, uma boa barra de venda para a gente buscar pelo menos uma projeção da perna 1, que seria algo até plausível, né? Ou seja, a partir da H1 seria aqui, a gente poderia buscar essa projeção aqui para baixo, pelo menos dos corpos, certo? E aí, só que aí o preço começou a lateralizar, mesmo estando abaixo da média móvel, o preço não conseguiu dar prosseguimento aqui nesse primeiro momento. Nós tivemos aqui em contagem de barras,
H1, próxima vez que vem abaixo de barra, quando vem acima de barra de novo seria um H2. Aqui o preço acaba já não tendo uma boa probabilidade, ou não diria tão boa, né? Mas eu diria já diminuiria ali a nossa probabilidade de uma continuidade desse movimento de baixa, tá? Para pagar essa projeção. Porque aí nós já teremos um H1, H2, certo que foi um H2 bem ruim, e aqui nós já tivemos aqui, ó, uma H3. E aí, a partir dessa H3 aqui, boa barra de alta, fechando próximo da sua máxima, podemos considerar também um fundo duplo, né? O Brooks fala que toda H2 é um fundo duplo, e aqui nós acabou que tivemos uma H3, aqui poderia ser considerado um fundo duplo até de mínima mais alta, certo? Boa barra sinal de compra, H3 seria uma possibilidade de compra. E aí, pessoal, nessa compra aqui, a gente estava conversando no grupo quais seriam os alvos, né? Quais seriam as maiores probabilidades. Pessoal, a gente teria aqui com maior probabilidade uma região de 50% de toda essa movimentação, até então seria a movimentação do dia, né? Ou uma segunda possibilidade seria abertura, tá? O preço veio aqui buscar essa região de 50% aqui, né? Para quem opera, gosta de Fibo, análise técnica, aqui seria uma região de 61 de Fibo, né? Acabou falhando nessa região e o preço voltou a cair, certo? Mas para quem pegou essa operação e de repente fez uma parcial ali numa região de 50% de toda a movimentação da perna 1, que seria mais ou menos aqui, né? Pegou ainda 500 pontos. Então, assim, é uma pontuação muito boa. 500 pontos para cada contrato é R$100, né? Então, se está operando com 10 contratos, é R$1.000, certo? E aí o preço já defendeu, né, nessa região aqui e começou a cair. Nessa venda aqui, pessoal, nessa perna de baixo aqui, nós não tivemos aqui, por ordem stop, boas barras de venda, né? Barra 18, barra ruim, barra 19, ruim, barra 20, com muito pavio. Barra 21 seria a barra de sinal de venda nessa movimentação. Porém, se a gente analisar essa barra aqui, nós temos aqui um stop técnico de praticamente 938 pontos para uma possibilidade de alvo, pessoal, pelo menos aqui na mínima do dia, de 240 pontos. Então, é uma operação que não faz sentido, né? Uma operação que não faz sentido você entrar aqui. Se você entrasse aqui, você teria que acreditar pelo menos na projeção de toda essa movimentação aqui para baixo, né, para poder valer a pena aqui o seu stop 938, teria que buscar pelo menos 938 para baixo aqui, seria 1 para 1, certo? E aí o preço veio aqui na região de mínima novamente e acabou rejeitando mais uma vez aqui. E aqui nós tivemos um outro fundo duplo, dessa vez aqui até mais claro, né, pessoal? Se a gente analisar aqui essa mínima com essa mínima aqui, nós temos, a gente pode trabalhar essa região aqui. Nós temos um fundo duplo bem mais claro, com barras de sinal boa. Então, o Brook sempre fala que todo fundo duplo é uma H2, né? Por quê? Porque aqui nós tivemos aqui uma H1, que seria essa possibilidade aqui. Se a gente levar em consideração essa pernada, seria um H3. Mas aqui, falando de barras de sinal, um H1, aqui nós teríamos aqui uma H2. Outra possibilidade aqui que nós podemos ter nesse fundo duplo, que inclusive nós conversamos no grupo, mandei lá o print do dia 1, essa movimentação de baixa, ela veio dessa forma, perna 1, depois nós tivemos aqui uma outra correção, o preço veio até aqui embaixo, depois o preço veio aqui em cima e veio aqui embaixo novamente, né? Apesar de serem só barras de baixa, mas o preço fez essa movimentação, né? Se vocês olharem aqui, nós temos aqui perna de baixa,
Aqui o preço corrigiu, o preço veio novamente aqui embaixo, corrigiu novamente até as médias e veio aqui embaixo novamente, deixando uma boa barra de sinal. Essa configuração seria aqui uma cunha com um fundo duplo, e aí é até um dos melhores setups que o Brooks fala, né? Ele gosta bastante desse setup. E aí, outro detalhe, novamente nós conversamos sobre o que? Alvos dessa operação. Sempre que a gente tem, pessoal, uma movimentação anterior, que é uma movimentação ampla, menos vezes a gente pode esperar que esse preço acione essa compra aqui e ele volte aqui em cima, tá? Isso falando em probabilidades, é bem menor às vezes que isso acontece, tá? Já que você pode entender toda essa movimentação como interesse vendedor, pessoal. Só que, claro que vendedores não conseguem levar esse preço de maneira direta eternamente aqui, então essas correções são necessárias. E, na grande maioria das vezes, é mais fácil encontrar vendedores aqui nessas regiões do que você fazer do que encontrar compradores que consigam reverter toda essa movimentação. E se acontecer de compradores conseguirem reverter toda essa movimentação aqui e conseguirem levar esse preço aqui mais acima, pessoal, uma boa probabilidade seria a projeção de toda essa região, tá? Porque isso faria com que vendedores que estão aqui nessa região fiquem armadilhados e sejam obrigados a encerrar suas posições, certo? Então, sempre fiquem atentos nisso. Eu sempre fico atento nessa questão. Qual foi a nossa primeira movimentação do dia? Foi uma forte movimentação de baixa? Foi uma lateralidade? O preço ainda está indeciso? A gente vê que nós temos aqui gaps que ficaram abertos, né? Se você parar para analisar aqui, nós temos gap entre barras. Se a gente analisar aqui a região mesmo, nós podemos ver que vendedores aqui não conseguiram vir fechar esse gap, compradores no caso, né? Então, pessoal, aqui a gente pode até entender como outro gap também, nessa região. Isso aqui, todos esses espaços, pessoal, o Brooks entende como gaps em aberto, tá? Qualquer espaço que não tenha negociação, beleza? Então, nós temos aqui máximas, mais baixa, máxima, mais baixa. Então, a partir desse momento, a gente pensa mais em vendas. Porém, não está errado se nós temos um setup de compra. Só fica esperto, porque esse setup de compra, ele provavelmente vai ser uma movimentação minoritária, tá? Então, fica esperto para caso dê uma compra ou caso chegue próximo a regiões de topos anteriores, é bem interessante fazer pelo menos uma parcial. E foi exatamente o que nós conversamos no grupo. Outro detalhe que nós analisamos aqui, bem interessante. Essa movimentação de baixa, pessoal, ela não teve uma barra de sinal boa. E o Brooks fala que sempre que nós temos uma movimentação que parte de uma barra de sinal ruim, que foi o caso da barra 18, existe uma boa probabilidade de que esse teste aqui da barra ruim seja feito em algum momento do dia. E aí, eu não sei exatamente a probabilidade exata, mas eu acredito que mais de 60%, tá? É basicamente a mesma probabilidade que tem do teste do vértice do triângulo, né? E aí, o que aconteceu aqui, pessoal? Fundo duplo, nós aceitamos essa compra aqui, tá? Quando nós aceitamos essa compra, nós conversamos no grupo quais seriam as possibilidades. Uma possibilidade que eu gostaria de fazer, uma parcial pelo menos, seria no teste do fechamento aqui da barra de sinal de venda ruim, que seria essa região aqui, tá? Seria onde eu gostaria de fazer uma parcial. Outra possibilidade seria essa região aqui, porque nós tínhamos aqui efetivamente aqui a mínima da barra sinal de venda ruim, e quando nós compramos nessa região aqui da barra
da barra 29, quando o preço chegou nessa região aqui, sugeri uma parcial, e aí nós acabamos fazendo aqui uma parcial nessa região. Quando o preço começou a sentir aqui nessa região, acabei fazendo uma outra parcial aqui, e deixei alguns contratos para ver se ele fazia pelo menos o teste desse topo aqui, né? Gostaria que ele pudesse vir pelo menos aqui, já que ele sentiu essa região e depois acabou encontrando mais compradores. Porém, quando chegou nessa região aqui, o preço começou a não conseguir romper aqui a região do teste do sinal, teste da barra sinal de venda ruim, e aí acabei encerrando mais uma parte aqui e fiquei apenas com um contratinho para ver se ele iria buscar esse topo ou talvez, quem sabe, aqui a máxima do dia, mínima do dia anterior, tá? E aí o que aconteceu? O preço simplesmente fez o teste da barra de sinal e depois disso simplesmente reverteu toda a movimentação. E aí é o que nós conversamos, sempre que nós temos uma movimentação dessa, a gente já fica esperto, porque a gente já não espera que esse preço venha aqui em cima, né? Venha fazer um teste aqui da abertura. Pode ser que sim, pode, mas galera, pelo menos uma parcial nessa região é muito plausível, digamos assim, é bem vantajoso, né? Porque caso isso aqui aconteça, que foi o que aconteceu, nós compramos aqui. Outro detalhe, tá? A barra precisa ser acionada. E aí, se vocês olharem de perto aqui, dessa compra aqui, só para ajustar, deixar bem clara essa questão, vocês podem ver que ela foi acionada basicamente por alguns ticks, apesar de ser um doji de baixa, tá? E voltando aqui pro nosso assunto, tá? E aí nós tivemos aqui uma venda, só que nós já tínhamos feito várias parciais aqui. Quando acionou barra de venda aqui, barra 36, uma barra de venda, foi acionada, acabei encerrando o último contratinho que nós tínhamos aqui, tá? Então foi uma operação muito lucrativa, levando em consideração que nós fizemos grande parte das nossas realizações aqui, onde nós tínhamos a premissa, tá? De que seria ali, poderia ser onde o preço poderia vir testar. E aí, depois disso, a gente espera mais movimentação. Se o preço de repente começa a deixar a base aqui com corpos de tendência, sem pavio, a gente segura essa operação. Mas no caso, nós temos uma boa barra, outra barra de continuidade em formato de doji, barras deixando pavio, barras em doji. Galera, não tem motivo para ficar nessa operação. E a a última cartada foi a barra 36, que é uma ótima barra de tendência de baixa, que aciona uma boa venda. Barra 37, a gente entende que compradores que estavam aqui adicionaram aqui embaixo para sair sem prejuízo aqui, né? Acabaram realizando e desistindo das suas posições e o preço começou a desenvolver. A partir desse momento aqui, a gente já não estava mais no mercado. E se a gente considerar aqui a projeção daquela perna 1, pessoal, o preço não foi buscar, né? Faltou ainda alguns pontos aqui para o preço ir buscar, beleza? Isso na correção da L1, tá? Que é onde o preço vem primeira vez abaixo de barra. Se a gente considerar aqui uma L1 sintética, né? Seria aqui uma correção, já que em um tempo gráfico menor ela veio acima de barra. A gente poderia entender essa movimentação aqui. E aí vamos ver se o preço veio buscar aqui. Veio buscar a região do alvo, tá? Dessa projeção da perna 2, beleza? Esse foi o dia de hoje. Vejo que foi um dia bem fácil de operar. Hoje foi um dos dias mais fáceis. Por quê? Eu entendo isso. Galera, se a gente tem toda essa movimentação aqui de baixa, nós começamos a pensar em vendas, certo? E aí você já não fica tão tentado a comprar barras assim na cara da média móvel, já que a gente tem médias apontando para baixo, temos rompimento da mínima do dia anterior, então qualquer correção aqui a gente espera que seja minoritária, tá? Então isso torna um dia fácil quando a gente tem essa movimentação, repiques minoritários e o preço seguindo na baixa, né?
Diferente de um dia que a gente tem essa movimentação, o preço começa a deixar um fundo arredondado, volta aqui, rompe e vem pagar a projeção para cima, eu já acho um dia mais complexo, porque ele está indo contra o interesse do começo do dia, tá? Mas aí o mercado pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, a gente sempre fica esperto, tá? Não é porque a gente tem todo esse interesse vendedor que a gente vai vender aqui e quando o preço voltar a gente não vai encerrar ou realizar, né? Já que a gente tinha aqui alguns setups do lado contrário. Então, sempre que a gente tem um setup para o lado contrário, a gente encerra a nossa operação ou caso ela venha atingir nossos alvos, tá? No mini índice, muita gente fala que não é um ativo técnico, mas vejo que ele paga muito bem as premissas, tá? Por ser um ativo até, digamos assim, um pouco mais barato, pessoal, é claro que a manipulação vai ser bem maior, né? Então, assim, ele precisa, para que alguém ganhe, alguém precisa ficar armadilhado. Então, essas movimentações de armadilhas são bem normais, principalmente no mini índice, né? E graças a Deus nós conseguimos fazer duas operações. Para ficar bem claro aqui para vocês, nossa região de venda, nossa região de realização, nossa região de compra e nossas regiões de realização, já que fizemos parciais aqui, tá? Depois disso, o preço veio descendo dessa maneira aqui, né? E aí, aquilo que a gente conversa. Aqui não tinha outra possibilidade, em nenhum momento deu compra aqui. Quem queria ficar ali posicionado por mais tempo, barra 37, uma ótima venda, e conseguiu aí surfar ainda uma boa pontuação, né? Se a gente pegar a venda da barra 37 até o final do dia, ainda pegou 1.500 pontos se você ficou posicionado. Beleza? Valeu, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu sempre faço esse estudo aqui e aquele nosso estudo, quem acompanha os vídeos anteriores que a gente faz no PowerPoint, eu estou enviando só lá no nosso grupo, tá? Então, se você quer receber o arquivo desse estudo, entra no nosso grupo lá no WhatsApp, o link vai ficar aí na descrição e vamos estudar movimentação do preço, né? Price action, basicamente ao Brooks. Beleza, pessoal? Isso aqui nada é tirado da minha cabeça, foi alguém que criou essa metodologia, fez tudinho e a gente estuda e tenta entender, beleza? Valeu, muito obrigado e uma ótima noite a todos. Amanhã nos vemos no gráfico novamente.